Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Quando a gente fala em autonomia, pensamos logo em uma vida separada dos outros, em que a pessoa se cuida, se mantém e é dono do seu próprio nariz, vamos dizer assim. Mas tem umas nuances da autonomia que significam simplesmente liberdade. Por exemplo, a criança pequenininha, quando ela está aprendendo, chega um momento que ela quer escolher as coisas. Então, a autonomia vem no sentido de escolha, de liberdade, poder escolher a própria roupa, poder escolher o que vai comer. Isso também são nuances da autonomia. E a gente precisa pensar seriamente nisso quando está dentro de um serviço de atendimento a pessoas, porque precisamos exercitar essa autonomia e dar o direito a. Dentro de um serviço de acolhimento, principalmente, as pessoas têm horários a cumprir, não come a hora que quer, come na hora que é determinada, tem horário normalmente para levantar, tem horário em que o quarto é aberto, não fica aberto, disponível o tempo todo. Então tem regras dentro do serviço até para garantir, né, a continuidade, o acompanhamento da equipe, uma rotina que precisa ser estabelecida, segue-se essas regras. E a pessoa acolhida dentro do serviço, ela não tem o direito de escolher a hora que ela vai comer, de escolher a hora que ela vai dormir, né? Se ela for dormir tarde da noite, de madrugada, ela vai ter horário para levantar e para sair do quarto. Tem as questões de televisão que é de uso coletivo, que tem que ser combinada. Então, as oportunidades de escolha dentro do serviço, de autoescolha, elas são mais limitadas. E é importante garantir que a pessoa possa escolher pelo menos o que ela vai comer, fazer o próprio prato. Eu sei de alguns serviços que oferecem o marmitex, então a pessoa não escolhe a quantidade, é aquele prato que já está pronto, come o quanto der e o resto joga fora. Então, o self-service dá uma oportunidade de escolha para a pessoa dela dizer: eu quero isto ou não quero, eu quero nesta quantidade, eu quero mais feijão do que arroz, eu quero mais arroz que feijão, minimamente uma oportunidade de escolha. E nós, seres humanos, precisamos disso, necessitamos de ter esta autonomia de escolha em alguns momentos. Da roupa que veste, por exemplo. Dentro dos serviços, é normal os usuários usarem roupas que foram doadas a eles. E aí não tem aquele sentimento de pertencimento, porque foi dado, independente, não foi escolha dele. Quando a gente promove um bazar a preços populares e você organiza, e você separa as roupas, faz uma coisa bonitinha e dá ao usuário a oportunidade de escolher, o valor daquele bem é outro, ele se sente dono de alguma coisa e com alguma autonomia, que é a autonomia de escolha da roupa que ele quer para ele, quer ter, que vira propriedade. A autonomia é uma necessidade do ser humano, no sentido da liberdade, da escolha, a gente precisa, no dia a dia, exercitar. E usuários dentro do serviço, que tem poucas oportunidades de escolha, às vezes transformam essa energia em revolta, em rebeldia, em contestação, porque sente que esta necessidade, que é uma necessidade básica, né, não está sendo exercida, não tem oportunidade de exercer. E aí entra em atrito com a equipe, com os outros usuários, com as regras do serviço, para poder se sentir dono de alguma escolha, ou pelo menos lutando por uma escolha. Então pense nisso quando for elaborar atividades dentro do serviço, né, de dar oportunidade de escolha. Uma outra necessidade básica do desenvolvimento do ser humano é a de celebrar. A criança pequenininha, cada vez que consegue fazer alguma coisa por conta própria, comer sozinha, engatinhar, depois andar, a gente comemora e a criança fica maravilhada com aquilo. E a gente carrega isso também na vida adulta. Então é importante
celebrar as datas especiais, é importante celebrar os aniversários, é importante celebrar pequenas conquistas, porque isso vai trabalhando a autoestima do sujeito, essa necessidade humana de celebrar, de conquistar alguma coisa, de valorizar aquele momento, vai fazendo com que o sujeito vá firmando a sua personalidade e sonhando com possibilidades futuras. Eu celebro hoje uma coisa pequenininha, mas eu sei que é um passo para uma conquista maior. Então, autonomia e celebração são necessidades básicas do ser humano, são necessidades humanas que a gente precisa desenvolver, trabalhar, se preocupar com elas, principalmente com os nossos atendidos, com os usuários da assistência social, com os usuários do serviço, né? É importante que se tenha este pensamento, esta atenção nessas possibilidades de autonomia, de celebração, de escolha, para que o sujeito se sinta valorizado, trabalhe a sua autoestima e tenha a possibilidade de sonhar com outras coisas. Hoje, dentro do serviço, eu estou, pelo menos, escolhendo o que eu vou comer, mais ou menos, dentro daquelas possibilidades que estão ali, eu posso escolher. Amanhã ou depois eu quero estar na minha casa, no meu canto, e escolher que horas que eu vou comer. É um outro passo. E ir conversando isso. A gente fala muito das teorias das necessidades humanas porque elas nos regem, são estudos, né, que avaliaram necessidades físicas, fisiológicas, mentais, comportamentais, de aquisição de conhecimento. Então são várias teorias que nos ajudam a entender o ser humano e a pensar nessas necessidades. Porque não é só a necessidade de comida, né? Tem uma música que diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e água, a gente quer lazer, a gente quer trabalho, a gente quer todas as coisas. O ser humano pleno, ele está desejante de conquistas, desde o seu nascimento. O bebezinho, ele já chora para manifestar que ele não quer ficar no berço, no carrinho, no cestinho, no cercadinho, que ele quer o colo. Né? Já é um desejo humano de se impor, de escolher, de ter a sua necessidade satisfeita, a necessidade do colo, do carinho, né? Além das necessidades fisiológicas de alimentação, de calor ou de frio, né? De chegar numa temperatura corporal adequada, tudo isso a gente vai manifestando. Só que quando a gente cresce, né, vira adulto, e principalmente quando a gente trabalha com adulto, a gente esquece disso. Com as crianças a gente tem um pouco mais de cuidado, porque a criança já chora, já grita, né, já reclama e a gente fica mais atento. O adulto, ele faz isso normalmente de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais revoltada. Então pensemos nisso, vamos procurar entender um pouco mais as necessidades humanas e saber que aquele propósito da assistência social, da autonomia, ele começa com as pequenas coisas, com as pequenas escolhas, com as pequenas liberdades de escolha que, exercitando, vão dando possibilidades para um projeto maior de futuro, de uma autonomia maior. E a questão da celebração. É importante marcar datas, marcar períodos, celebrar. É muito comum as pessoas que estão há muito tempo em situação de rua, de vulnerabilidade, perder noção de tempo, de dia da semana, de dia do mês. E cabe a nós, que estamos trabalhando com eles, resgatar esses momentos, marcar o tempo, colocar perspectiva, porque o fato da pessoa perder a noção do tempo é porque se aliena mesmo, né? Até um mecanismo de defesa para conseguir sobreviver dentro daquela situação. Só que para fazer um projeto de futuro, para correr atrás, a gente precisa marcar o tempo, a gente precisa celebrar as pequenas conquistas, precisa eleger degraus a serem conquistados, para a pessoa se sentir valorizada, para que a sua autoestima vá sendo firmada, sedimentada naquele propósito maior
que está lá na frente e que foi definido junto. Então pense, qual que é a sua necessidade básica no momento, você, pessoalmente, que está me ouvindo agora? Qual é a sua necessidade básica que você sente que não está sendo preenchida? Faça uma autoavaliação. Na sua equipe, aqueles que trabalham com você, tem alguma necessidade básica que está aí fervilhando e não está sendo satisfeita? Seja a de capacitação, seja a do próprio recebimento financeiro daquilo que a equipe está fazendo, né? O que é que está gritando aí enquanto necessidade humana que não está sendo atendida? E com os usuários que você atende, né? Você está dando oportunidades deles exercitarem a autonomia? Você está valorizando os pequenos momentos? Então pense nisso e, se puder, me conte, né? Não deixe de nos acompanhar. Se gostou, né, curta, compartilhe. Se você não gostou, pode se manifestar, que a gente vai tentar responder também a essa dúvida, essa necessidade, esse anseio seu, para a gente poder cada vez melhorar mais. Tem os e-books aí à disposição para você baixar, são gratuitos e são feitos com bastante carinho e bastante atenção, tá bom? Visando a sua autonomia e a sua necessidade básica de satisfação, de conhecimento, de propósito. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!